Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje inicia uma nova série aqui no canal 6x1 que é para falar da montagem de times campeões do Cruzeiro, como foi a evolução tática e até mesmo a mudança das peças ao decorrer da temporada de times que foram campeões. O vídeo de hoje vai ser sobre o Cruzeiro 2003, campeão da Tríplice Coroa, e eu já deixo o pedido para você, caso queira ver esse tipo de quadro de outros times campeões do Cruzeiro, deixa nos comentários aí qual que você quer ver para que eu faça uma pesquisa e possa fazer esse vídeo no futuro, beleza? E antes de mais nada eu já vou pedir para você também deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Mas vamos lá. Todo mundo conhece o Cruzeiro 2003, pelo menos hoje, quando a gente pensa naquele time de 2003, a escalação que a gente tem em mente ela é basicamente com o Gomes no gol, a zaga com o Cris e o Edu Dracena, o lateral direito Maurinho, o lateral esquerdo Leandro, ali no meio campo os volantes Maldonado e Augusto Recife, o Wendel como um terceiro volante, o Alex de camisa 10, e no ataque ali tínhamos David e Aristizábal com o Mota como um reserva que entrava muito nas partidas. Porém, essa escalação que está esboçada aqui no campo é a escalação do Cruzeiro na primeira partida oficial da temporada. Foi com o Gomes no gol, a zaga com Batatais, Cris e Thiago Gosling, a linha de meio campo tinha Maurinho na ala direita, Sandro na ala esquerda, Paulo Miranda e Martinez como volantes, o Alex fazendo a ligação entre meio e ataque, e na frente Marcelo, Ramos e Mota. Esse foi o time que no dia 26 de janeiro de 2003 bateu o Uberaba fora de casa, lá em Uberaba, pelo placar de 2-1 com gols de Marcelo Ramos e Marcelo Batatais. Logo após essa estreia já tivemos a primeira mudança no time. O zagueiro Cris foi então emprestado ao Bayer Leverkusen da Alemanha. Deixou aqui o elenco do Cruzeiro, acabaria voltando no segundo semestre quando foi devolvido, mas o Cris deixou o Cruzeiro logo após esse primeiro jogo. A zaga então era para ser Thiago Gosling e Marcelo Batatais, aí na direita a gente tinha o Maurinho como um lateral, e na lateral esquerda tinha o Sandro. O Cruzeiro fez algumas partidas com 3 zagueiros, depois foi jogar com 2 zagueiros mesmo. Nesse meio tempo, o Cruzeiro tinha o Maicon como seu reserva para a lateral direita, e o Wendel, que acabou jogando como volante, como meia nesse time, era o reserva do Sandro na lateral esquerda. Essa equipe do Cruzeiro foi mudando de cara porque o Paulo Miranda, que era aqui um primeiro volante, foi sendo fixado para jogar entre os zagueiros, o Martinez fazendo o lado esquerdo, precisava de um cara bom para jogar pelo lado direito, e esse jogador era o Claudinei. Claudinei era um jogador que se destacou muito no América, tinha muito talento, mas era conhecido também por episódios de indisciplina. Ele sumia às vezes do clube, desaparecia e tudo mais. Ele fez isso no Cruzeiro poucos meses depois, ficou uma semana sem aparecer na toca, quando voltou foi dispensado. Mas participou do início das conquistas, inclusive é campeão mineiro, é campeão do brasileiro e é campeão da Copa do Brasil também. O Claudinei que tem uma história um pouco trágica, No ano seguinte ele pertencia ao América, no final de 2004 ele foi assassinado depois de uma confusão no bar, tomou tiro e tudo mais, acabou morrendo, teve a sua carreira abreviada, mas era um ótimo volante por sinal. Mas enfim, o Cruzeiro foi ganhando essa cara então de um time que joga ali com aquele 4-4-2 diamante que o pessoal fala, o Diamond aqui, que tem essas 4 pontas. Tinha o Paulo Miranda como primeiro volante, o Claudinei na direita, o Martinez na esquerda e o Alex. Nessa época, o Augusto Recife também entrava muito no time, por vezes na vaga do Paulo Miranda, outras vezes na vaga do Claudinei, e assim, com o passar do tempo, o Augusto Recife ganhou a posição do Paulo Miranda e se tornou aqui esse primeiro volante. Um jogador que eu não coloquei aqui, mas que é importante demais na montagem desse time, é o meia Jorge Wagner. O Jorge Wagner era um meia camisa 10, muito bom jogador, Todo mundo deve ter visto pelo São Paulo, jogou em outros clubes depois. O Jorge Wagner era uma espécie de reserva do Alex nesse time. Ele foi trocado pelo David com o Corinthians. Aí aqui vocês devem estar estranhando que eu não botei o Aristizábal, por quê? Nos primeiros jogos da temporada o Aristizábal demorou um pouquinho a entrar no time, ele não estava na condição física ideal. E aí a dupla era Marcelo Ramos e Mota. O Marcelo Ramos perdeu essa posição com o tempo para o Aristizábal. O Mota começou muito bem a temporada marcando gols no Campeonato Mineiro, mas logo perdeu também a titularidade para o David, quando esse esteve finalmente disponível e a gente começou a ver esse trio aqui sendo montado, com David, Aristizábal e Alex. Algumas outras questões que foram modificadas. O Thiago Gosling perdeu a titularidade para o Luizão no início de temporada. O Edu Dracena chegou como um zagueiro reserva, mas com o tempo acabou também ganhando a posição do Marcelo Batatais, mas isso foi por outra situação.
O Batatais ali no inicinho do Campeonato Brasileiro, ele rompeu o ligamento do joelho, então foi tirado, não jogou mais na temporada, e o Edu Dracena se tornou o zagueiro titular ao lado do Luizão. Nessa mesma época, ali por volta do mês de maio, o volante Claudinei teve o episódio que eu falei, que ele faltou uma semana do Cruzeiro, desapareceu no mundo e acabou sendo dispensado. Claudinei deixou o Cruzeiro. Com isso, o Jardel, que era um volante da base, que por vezes jogava como volante, outras era aproveitado como lateral direito, começou a ter também algumas oportunidades aqui no meio-campo, tanto que se você pegar a escalação da final da Copa do Brasil 2003, o nosso meio-campo é Augusto Recife, Jardel e o Wendel. E por que o Wendel entrou nessa equação? Porque o Martinez também rompeu o ligamento do joelho, se lesionou numa partida contra o Guarani lá em Campinas, e a gente começou a ver a montagem desse Cruzeiro como conhecemos hoje. Aí era Augusto Recife, Jardel, Wendel, Alex, Aristizábal e David. O que mais que aconteceu nesse time aqui? O Sandro, jogador que sempre foi conhecido por sofrer com muitas lesões, inclusive em 2003 ele sofreu com lesão grave, perdeu a posição de titular com o retorno do Leandro. O Leandro que veio para o Cruzeiro em 2002, não estava disponível no início da temporada, mas se recuperou e formava aqui a dupla de laterais, né? Maurinho e Leandro, que é uma das melhores duplas de laterais que eu já vi pelo Cruzeiro. Pois bem, então até aqui a gente já estava sem o Marcelo Batatais, com lesão grave até o fim de temporada, e também sem o Martinez. Esses dois jogadores não voltaram a jogar em 2013 por causa das lesões graves. E nesse meio tempo também saíram outros jogadores. O Marcelo Ramos foi embora jogar no futebol japonês, e o Paulo Miranda acabou também indo embora do Cruzeiro. Na verdade, ele pertencia ao Bordeaux, saiu do Cruzeiro e foi então para o Flamengo, e depois voltou ao futebol francês. Mas enfim, o Paulo Miranda participou da conquista de Mineiro e Copa do Brasil, mas no Brasileiro ele jogou só 2 partidas e depois foi embora para o Flamengo. O Luizão foi outro jogador que sofreu com lesão aqui durante esse primeiro semestre. Com isso, a nossa dupla de zaga era sempre formada por Edu Dracena e Thiago Gosling. Inclusive, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Cruzeiro joga com o Flamengo no Maracanã com Dracena e Thiago Gosling como dupla de zaga. Os dois tomam cartões amarelos e são suspensos para o jogo decisivo. Outro jogador que atua naquela partida, que eu esqueci de falar aqui, é o Marcinho, que na época era um meia muito novo, jogava por vezes como um terceiro volante pelo lado direito, e tem um jogo épico do Marcinho em 2003, que é uma partida contra o Criciúma lá em Santa Catarina, que ele joga como camisa 10 na falta do Alex, que salvo engano estava suspenso, e marca 2 gols nos garantindo a vitória. Foi um jogador que nos ajudou muito no momento chave também. Mas enfim, essa aqui que está em campo no momento é a escalação do Cruzeiro no primeiro jogo contra o Flamengo da final da Copa do Brasil. A gente foi com o Gomes, com Dracena e Thiago Gosling, Maurinho e Leandro, Augusto Recife, Márcio, Wendel e Alex, David e Aristizábal. Nesse jogo nós perdemos o Edu Dracena e o Thiago Gosling suspensos, e aí na ocasião o Luxemburgo botou o Luizão, que não tinha condições físicas ideais, mas mesmo assim foi pro jogo, e o Gladstone, que eu nem coloquei aqui porque ele jogou muito pouco, mas enfim, foi o Gladstone, que no momento vai ser apresentado pelo Márcio Nobre aqui, só para vocês entenderem, mas era o Gladstone, que tem o episódio da fraude e tudo mais, joga na zaga na partida decisiva da Copa do Brasil, e o Marcinho também ficou no banco, entrou o Jardel como titular para dar uma marcação melhor. Com essa formação, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Tirando o quebra-galho aqui, né, e voltando para a formação ideal, logo depois o Cruzeiro perde o Luizão, que é vendido para o futebol europeu, para o Benfica, onde ele está até hoje. O Luizão racha fora do Cruzeiro após a conquista da Copa do Brasil, mas o Cris volta. O Cris volta lá do empréstimo ao Bayer Leverkusen e toma uma posição chave aqui na zaga, ao lado do Edu Dracena, que nessa época já havia se firmado como um jogador muito importante. O Luxemburgo, vendo a necessidade de um jogador um pouco mais talentoso no meio-campo, contrata então o Maldonado, que na época jogava pelo São Paulo e é um volante tecnicamente excelente, que tem uma saída de bola muito boa. Com isso, o Jardel, que fez alguns jogos como titular, volta a ser reserva. O Augusto Recife, que era aquele primeirão volante aqui, passa a jogar um pouco mais deslocado pelo lado direito do campo, e o Maldonado passa a ser o xerife ali, o dono do meio-campo do Cruzeiro. E por que o Augusto Recife jogava pela direita, sendo que ele era um jogador tecnicamente bem fraco? Porque o Maurinho apoiava aqui como um filho da puta, vivendo ali o melhor ano da vida dele, e o Leandro também apoiava muito bem. Então você tinha no momento ofensivo o Leandro e o Maurinho como 2 pontas, e o Wendel, que era habituado a jogar como lateral esquerdo, e o Recife, que era um jogador muito bom na marcação,
acostumados a fazer muito bem esse papel de cobertura, além do Maldonado, que tecnicamente era um jogador muito bom, era um cara que invertia a bola, tinha um passe longo excelente, e com isso o Cruzeiro tinha ataque forte pelas duas pontas, tinha um gênio chegando no ataque iluminado para fazer gol, e tinha dois atacantes espetaculares, que viviam ali um dos melhores momentos das suas carreiras. Porém, no momento que tudo parecia que ia dar certo, que o Cruzeiro ia arrebentar e ia ganhar o Brasileirão, afinal a gente já tinha ganho tanto o Mineiro quanto a Copa do Brasil, vem então a porra do Bordeaux e compra o David, né? O David foi embora, o Cruzeiro passou então uma situação um pouco complicada, porque de início o ataque foi Aristizábal e Mota. Era um bom ataque, fizeram muitos gols, mas não tinha aquele mesmo entrosamento. Então o Cruzeiro foi lá e contratou 3 jogadores na ocasião. Contratou o Márcio Nobre, que foi o único dos 3 que deu certo, e contratou também Alex Alves e Alex Dias. Vou reposicionar os volantes aqui no time, o Recife e o Wendel, o Leandro e o Maurinho voltando para as laterais, beleza. O Márcio Nobre se encaixou bem no ataque jogando com o Aristizábal e foi muito importante nas rodadas finais para que o Cruzeiro confirmasse o título. Enquanto isso, o Cruzeiro também buscou outros reforços. O Felipe Melo foi um deles, um jogador que tinha uma qualidade técnica muito grande, ele pertencia ao Flamengo na época, e quando o Cruzeiro precisava de um pouco mais de talento nesse meio campo, o Luxemburgo tirava o Augusto Recife e botava o Felipe Melo, que com isso a gente tinha um meio campo um pouco mais de criatividade, um passe mais qualificado, e na época o Felipe Melo não era tão personagem assim, ele já era um cara temperamental, explosivo e tudo mais, mas não era o personagem todo que é hoje, um cara conhecido, tem essa fama de bad boy e tudo mais, mas foi um jogador também muito importante para o Cruzeiro nessa tríplice coroa, o Felipe Melo. E a outra contratação do Cruzeiro, já na reta final de temporada, foi o Zinho, que foi comprado justamente para ser o reserva do Alex, para jogar nas ocasiões que o Alex não podia estar em campo, e eventualmente ele tomava a vaga do Wendel, e o Cruzeiro jogava com o Zinho como esse meia esquerda, aproximando, e o Alex também chegando muito no ataque. Essa formação aqui ela era extremamente técnica, né? Se você pegar o Gomes no gol, que viveu um bom momento, a zaga com Dracena e Cris, laterais Maurinho e Leandro, o meio-campo com Maldonado, Felipe Melo, Zinho e Alex, e no ataque Aristizábal e Mota ou Márcio Nobre, que qualquer um ia dar conta do recado, a gente tinha um time tecnicamente excepcional. Alguns jogadores que eu não falei aqui foram o Sandro, que apesar de sofrer muito com lesões, era sempre uma opção tanto para a lateral esquerda quanto para jogar no meio-campo aqui pelo lado esquerdo. Também o Maicon, não falei sobre ele porque ele era o reserva do Maurinho, fez várias partidas durante a temporada, mas não foi titular em momento algum nesse ano. Aí no ano seguinte, com as lesões do Maurinho, o Maicon passou a ser um jogador mais importante. Aqui tanto o Felipe Melo quanto o Zinho ficavam mais no banco do que saindo entre os titulares, mas havia uma boa rotação aqui nessa formação, né? O Thiago Gosling também foi um jogador importante, jogando várias partidas até o fim da temporada, inclusive marcando alguns golzinhos. O Jardel foi um jogador que também nunca teve grande destaque na passagem pelo Cruzeiro. Eu só me lembro de um gol dele que foi contra o São Paulo em 2004, mas era um cara que ajudava também. O Arthur, eu não me lembro dele jogando em 2003, só em 2004, mas também não era um grande goleiro, apesar de ter boas passagens pelo futebol português. O Marcinho foi um cara que, como eu já falei, brilhou naquela partida contra o Criciúma e ajudou o Cruzeiro em diversas outras ocasiões. E o Márcio Nobre foi um cara que marcou gols importantes, inclusive no fim de temporada, o Mota, na verdade, era mais reserva, né? E o ataque era Márcio Nobre e Aristizábal. Então, assim, esse foi um Cruzeiro que se eternizou pela conquista da Tríplice Coroa, mas é um elenco que, quando a gente pega aquela escalação inicial e compara com o time que fechou a temporada, a gente vê como houveram grandes oscilações, grandes mudanças e como o Cruzeiro soube se remontar durante o ano. E isso, inclusive, é uma coisa que pode ficar de lição para o Cruzeiro desse ano, porque aquele time que começou a temporada lá não precisa ser necessariamente o time que vai terminar o ano, tá? O futebol brasileiro acaba propiciando muitas mudanças e o Cruzeiro tem que saber, ter inteligência para saber adequar o time e ir fazendo as mudanças. Tomara que o Mano consiga mostrar nesse ano a competência que o Luxemburgo mostrou em 2003, porque na moral, o Pofechô era um puta de um treinador, o cara era monstruoso. E sabe quando ele dá essas entrevistas engraçadas, que ele fala que ele era vanguarda, que isso aí ele já fazia há 20 anos atrás, só que era com outro nome?
Se você parar para pensar bem, os conceitos do futebol não mudaram tanto assim. A questão de ultrapassagem, de jogo aproximado, de saber sofrer e tudo mais, isso é questão de termo, isso muda mesmo. E por mais que o Luxemburgo seja muito mais personagem do que treinador, já está mais do que provado que hoje em dia ele não consegue ser o mesmo técnico que já foi, boa parte do discurso dele não é louco e faz algum sentido sim, tá? Então a minha ideia foi mostrar um pouco a formação desse time do Cruzeiro. Se você notou alguma coisa de diferente, se faltou algum jogador, também fala aí, porque eu tentei pegar os principais nomes mesmo. Mas deixa aí nos comentários, vamos aproveitar esse momento sem jogos do time do Cruzeiro para fazer umas pautas diferentes assim. Se vocês gostaram ou não, me deem o feedback aqui nos comentários, por favor, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!